Bem-vindo! Nesse módulo introduziremos o conceito de reatância, que é utilizado quando se analisa circuitos de corrente alternada que tenham indutores ou capacitores. No módulo anterior, nós analisamos a ligação de uma bobina primária de um transformador a uma fonte de tensão alternada e chegamos à conclusão que o melhor modelo para essa bobina seria representá-la como um indutor ideal em série com a resistência do fio. Nesse mesmo módulo, nós analisamos a relação entre a corrente e a tensão no indutor, utilizando essa fórmula e uma tensão cossenoidal, Vp cosseno de ômega t mais φv. Vimos então que a corrente que se estabelece nessas condições é dada por esta fórmula. Muito bem. Adotando a forma fasorial, teremos que essa tensão Vp com fase φv corresponde a esse fasor, Vp com fase φv. E se aplicarmos esse fasor tensão sobre o indutor, o resultado será o fasor corrente Vp sobre ômega-L, Vp sobre ômega-L, com fase φv menos π sobre 2, φv menos 90, ou φv menos π sobre 2. Representando graficamente, Vp com fase φv, Vp com fase φv. E a corrente, Vp sobre ômega-L, com fase φv menos 90. A representação na forma de número complexo será para a tensão Vp cosseno de φv mais I seno de φv, e para a corrente teremos aqui Vp sobre ômega-L seno de φv menos I cosseno de φv. Se nós então tomarmos este número complexo V, que representa a tensão, e dividirmos por esse número complexo I, que representa a corrente, encontraremos uma constante, que é a relação que existe entre a tensão e a corrente no indutor. Esse valor ômega-L é chamado de reatância indutiva, e a unidade de medida é ohm. Vejamos um exemplo. Temos aqui um circuito com uma fonte V de T conectada a um resistor R e um indutor L, gerando uma corrente I de T. Aplicando a lei das malhas de Kirchhoff, teremos que menos V de T mais R vezes I de T mais L dI sobre dt é igual a zero. Portanto, uma equação diferencial. Se essa tensão for uma fonte de tensão alternada, ela poderá ser representada como um número complexo, e a corrente resultante também será um número complexo. Nós vimos então que a relação entre a tensão e a corrente é dada por J ômega L, ou I ômega L. Na engenharia elétrica nós usamos o J ao invés do I, porque o I é reservado para a corrente. A equação das malhas fica como? Menos VAC mais IAC vezes R mais J ômega L vezes IAC igual a zero. Observe então que essa equação diferencial se transformou numa equação algébrica, o que simplifica muito a resolução de circuitos. Vejamos um exemplo numérico. Temos aqui uma fonte de tensão alternada de 60 Hz, um resistor de 10 ohms e um indutor de 10 mH. Se é 60 Hz, ômega será igual a 2πf, ou seja, 120 π. E a relação entre a tensão e a corrente aqui nesse indutor será de J ômega L, ou seja, a relação entre a tensão e a corrente aqui será de J vezes 3,77. Aplicando aqui a lei das malhas, menos 100 mais 10i
mais I vezes J vezes 3,77 igual a zero. Resolvendo esta equação, encontraremos I igual a 8,8 menos 3,3J, que corresponde ao fasor 9,4 com fase menos 21 graus. Então, se aplicarmos uma tensão de 100 cosseno de ômega-t, a corrente resultante será de 9,4 cosseno de ômega-t menos 0,36 radianos. O estudo da reatância dos capacitores é feito de uma forma análoga ao estudo da reatância dos indutores. Realizando os mesmos passos utilizados para deduzir a reatância dos indutores, partiremos das relações entre a corrente e a tensão num capacitor para concluir que, quando utilizamos a tensão e a corrente representadas como número complexo, a relação no capacitor entre a tensão e a corrente será de 1 sobre J ômega C. E esse valor, 1 sobre ômega C, é chamado de reatância do capacitor, medido em ohms. Vejamos um exemplo. Temos aqui uma tensão V de T em série com um resistor R e um capacitor C. Aplicando a lei das malhas, temos que menos V de T mais R vezes I de T mais 1 sobre C integral de I de T dt é igual a zero. Isto é uma equação diferencial. Se nós tivermos que essa fonte de tensão é uma fonte de tensão alternada, poderemos representá-la como um número complexo. Neste caso, a relação entre a tensão e a corrente no capacitor é dado por 1 sobre J ômega C. Aplicando a lei das malhas, temos que menos VAC mais I vezes R mais I vezes 1 sobre J ômega C é igual a zero. E, portanto, também nesse caso, esta equação diferencial se transforma numa equação algébrica, facilitando então a resolução dos circuitos. É isto. E com isto encerramos essa breve introdução sobre os métodos de resolução de circuitos de corrente alternada que tenham capacitores, indutores e resistores.